Bem, estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta conferência online que celebra o aniversário de 500 anos do comparecimento de Lutero na Dieta de Worms. E temo que o país possa não levar isso tão a sério quanto deveria, porque este é um dos momentos mais dramáticos de toda a história da Igreja, onde Martinho Lutero, que já havia se tornado uma figura pública, ele se tornou uma espécie de campeão do povo na Alemanha. Estava sendo convocado para comparecer diante das grandes autoridades daquele tempo. E lá estava ele, em Worms, na Dieta Imperial. Ele apareceu perante o próprio imperador. E não apenas o imperador, mas os grandes líderes do reino e da igreja naquela época. Portanto, é realmente, como ele mesmo descreveu, o pequeno irmão Martinho diante dos poderosos deste mundo. E lá estava ele para dar testemunho do Evangelho, para dar testemunho da fé, como ele havia encontrado a partir das Escrituras. Portanto, essa é uma grande ocasião e tão apropriada que devemos dar a nossa atenção a vários aspectos desse Evangelho à medida que Lutero o recuperou e como as igrejas protestantes fiéis o mantiveram desde então. E eu estava meditando um pouco a respeito da viagem de Lutero para Worms. Foi uma viagem de literalmente 2 semanas. Depois que ele partiu para Wittenberg, ele visitou alguns cooperadores ao longo do caminho. Mas foi uma viagem de 2 semanas até ele chegar à cidade de Worms. Mas a jornada para chegar à sua posição teológica em abril de 1521 foi um tanto mais longa. Foi uma jornada de vários anos de estudo, de reflexão, de oração, de se perguntar se o que ele estava encontrando na Bíblia poderia realmente ser verdade. Então, chegar a conclusões estabelecidas sobre somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente por Cristo. E é isso que estamos celebrando nesta conferência. E me pediram para falar sobre Lutero e o somente a graça, o que é um privilégio particular, porque realmente foi fundamental para a obra de Lutero, mas também o primeiro passo em sua jornada. Não o primeiro passo em sua viagem de Wittenberg a Worms, mas o primeiro passo em sua jornada espiritual para a reforma do Evangelho. Ele havia sido criado em uma igreja que, obviamente, dizia: somos salvos pela graça, mas não somente pela graça. Somos salvos pela graça e nossa cooperação com a graça. Esse era o ensino predominante da igreja medieval. E esse foi o ensinamento que Lutero presumiu que deveria ser verdadeiro quando se tornou professor, e principalmente professor da Bíblia na nova Universidade de Wittenberg. Mas estudar a Bíblia o levou a perceber que o que a igreja estava ensinando não é o que a Bíblia ensina. E foi por uma série de passos ao longo de vários anos que Lutero chegou ao entendimento de que somos salvos pela graça e somente pela graça. Então, assim que ele compreendeu totalmente a graça, ela o conduziu a essas outras conclusões a respeito do somente a fé e somente as Escrituras. É por isso que isso é tão fundamental, este primeiro passo na jornada que Lutero fez. E um dos lugares onde podemos verificar a chegada de Lutero a um entendimento um tanto completo da graça está nas teses que ele fixou em 1517. Não aquelas teses, não as 95 teses de outubro de 1517, mas as suas 97 teses que ele fixou em setembro de 1517. Agora, essas teses não são tão amplamente lembradas. Eu não sei porquê, sabe? Mas elas são conhecidas como disputa contra a teologia escolástica. É uma coisa modesta de se fazer, não é? Dizer de repente: estou me opondo a toda a teologia que veio antes de mim na Idade Média. Lutero não era um cara orgulhoso, mas era um homem ousado. Então, ele está causando esta disputa contra toda a teologia escolástica. E o que isso realmente traz
é a sua declaração em 97 teses sobre o somente a graça. E a primeira afirmação nessas teses é fascinante, pelo menos para um historiador. Lutero diz que a primeira tese é esta: dizer que Agostinho exagerou no debate contra os hereges é dizer que Agostinho mentiu a maior parte do tempo. Agora, a razão disso, que é um tanto importante, é que todo o empreendimento teológico medieval, em grande parte, dizia: Agostinho é maravilhoso, somos todos agostinianos, todos nós seguimos Agostinho, mas quando ele falou a respeito da graça, ele ficou tão empolgado que exagerou. Vocês podem imaginar que ele está ensinando somente a graça, mas é claro que ele não ensinaria isso. Por causa do seu entusiasmo pela graça, ele simplesmente exagerou. E o que Lutero está afirmando bem no início dessas teses é com a intenção de estabelecer Agostinho como um advogado. Agostinho ensinou somente a graça. E Lutero disse: estou recapitulando a melhor teologia em toda a história da igreja, chamada de agostinianismo. Porque o que Agostinho disse não é um exagero, mas é o que a Bíblia diz. E nessas 97 teses, Lutero falou sobre várias coisas. A primeira coisa que ele quis argumentar foi a respeito da escravidão da vontade humana. O que ele está realmente dizendo é que sabemos que devemos ser salvos somente pela graça, porque não podemos ser salvos por nada do que fazemos. Quando você medita a respeito do caráter das nossas vontades, quando você medita a respeito da nossa perdição no pecado, temos que ser salvos somente pela graça, porque não há nada em nós que possa cooperar com a graça. E ele expressa isso na vivacidade típica de Lutero em uma variedade de teses. Tese número 4. É verdade, portanto, que um homem, sendo uma árvore má, só pode desejar e fazer o mal. Uma árvore má só pode dar frutos maus. Isso é um tanto bíblico, não é? Isso é o que Lutero está dizendo aqui. Ou tese 9. Entretanto, é inata e inevitavelmente corrupta. Agora, este é o ponto de partida. Precisamos realmente ver quem somos. E Lutero está vendo isso claramente. E então, simplesmente em uma formulação clássica de Lutero, a tese 17. O homem é por natureza incapaz de querer que Deus seja Deus. De fato, ele mesmo quer ser Deus e não quer que Deus seja Deus. E essa é uma declaração poderosa. Somos tão egocêntricos, estamos tão focados e voltados para nós mesmos, que não podemos querer que Deus receba a sua glória, queremos receber a glória de Deus. E essa é a nossa situação, essa é a impotência do nosso estado, Lutero diz. E ao dizer isso, ele está dizendo exatamente o que a Bíblia diz, não é? Em Efésios capítulo 2, lemos: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é exatamente isso que Lutero está dizendo? Vocês estavam mortos em delitos e pecados. O que os mortos podem fazer para ajudar a si mesmos? O que os mortos podem fazer para ajudarem a si mesmos? Bem, entende? Talvez Paulo esteja exagerando aqui. Não. Nada disso. Paulo não está exagerando. Ele está nos dizendo exatamente o que somos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade e do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós estávamos mortos, éramos mortos-vivos, andando pelos caminhos da desobediência e, portanto, sob a ira de Deus. É isso que éramos. Essa é a impotência do nosso estado. E aqui está o primeiro grande entendimento do que realmente significa a necessidade do somente a graça. Então, nessas teses, ele continua falando sobre a obra de Deus. Ele fala sobre o planejamento de Deus. Deus planejou a salvação, que ele realizará somente pela graça. Tese 29. A melhor e infalível preparação para a graça
e a única disposição para com ela é a eterna eleição e predestinação de Deus. Parte da recaptura da Bíblia, parte do reavivamento do agostinianismo na Reforma, foi um retorno à doutrina da predestinação, uma doutrina que é claramente ensinada nas Escrituras. Na verdade, um historiador disse que o problema com o legado de Agostinho na Idade Média era que ele era muito claro sobre a predestinação e não o suficiente sobre a missa. E Lutero é revivido nessa compreensão e apreciação do que Deus está fazendo. Tese 30 diz: por parte do homem, porém, nada precede a graça, exceto a indisposição e até a rebelião contra a graça. Deus tem que planejar a nossa salvação, porque nós nunca planejaríamos isso, nós nunca participaríamos disso. E claro, isso é exatamente o que Efésios capítulo 1 diz, versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando você lê essas passagens das Escrituras, somos muito tentados a dizer: como alguém poderia interpretá-los mal? Onde está a incerteza? Onde está a vagueza aqui? E certamente Lutero veio a reconhecer, a exemplo de Agostinho antes dele, que Deus está dizendo que Ele planejou a nossa salvação por toda a eternidade. Então Ele a executa na história. Então, novamente, Lutero escreve a tese 40. Não nos tornamos justos por fazer obras justas, mas, tendo sido feitos justos, fazemos obras justas. Portanto, a justiça não é algo que realizamos. A justiça é algo que nos foi dado. A justiça em nossa santificação é operada em nós. E Lutero enxergou isso claramente como uma obra da graça. Tese 84. A boa lei e aquilo em que se é vivificado é o amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, se você quer falar sobre a lei, se você quer falar sobre guardar a lei, você só pode imaginar em como o Espírito Santo trabalhou em você para operar o amor de Deus em você, para que você tenha a sensibilidade e a capacidade de responder à lei de Deus. E isso também é o que lemos em Efésios. Efésios 2, versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, voltamos e encontramos essa linguagem de Paulo e pensamos: como a igreja pode ter perdido isso? Como a igreja pode ter se afastado disso? Mas é o que precisava ser recuperado nos dias de Lutero. E Lutero recuperou com tal perspicácia, com tal poder, com tal habilidade, não apenas para interpretar as Escrituras, mas para ensinar e escrever tão claramente o que as Escrituras falaram ao seu próprio coração. E assim, a viagem para Worms começa com a reflexão dele a respeito da graça, com a compreensão dele da graça, dando-lhe a coragem de defendê-la como um conquistador de Deus em Worms. Mas é claro que as coisas não acabaram em Worms. A exigência de ensinar o Evangelho, apresentar o Evangelho, continua em todos os períodos da história da igreja. A igreja está sempre sendo tentada a transigir simplesmente na doutrina da graça. É sempre tentador dizer: bem, não seria mais justo se houvesse alguma pequena contribuição nossa? Lutero entrou em um dos seus grandes debates depois de Worms, exatamente nesse ponto. O homem que tinha a reputação de ser o maior erudito, e era o maior erudito do início do século XVI, foi um holandês chamado
Desiderius Erasmus. E Erasmus era um homem brilhante, um homem culto, um homem muito lido. E Erasmus havia sofrido uma tremenda pressão da Igreja Católica Romana para atacar Lutero, porque eles queriam usar o prestígio dele contra Lutero. E finalmente, em 1524, agora isso é meio tarde, sabe? Isso foi anos após as 95 teses. Isso aconteceu anos após Worms. Bem, 3 anos depois de Worms. Isso são anos. Erasmus, ano após Worms, Erasmus finalmente atacou Lutero com um tratado em 1524 intitulado Uma Diatribe do Livre-Arbítrio. E quando você lê o trabalho de Erasmus, é intrigante, porque ele é um tanto educado e razoável. Ele diz, eu não queria escrever isso, mas finalmente cheguei à conclusão de que você está indo longe demais com esse somente a graça. E, portanto, preciso responder. Então, quando você lê Erasmus, percebe como ele é realmente cuidadoso. Ele diz, veja, eu quero deixar claro que somos salvos pela graça. Eu quero dizer que todo o início do processo da salvação é pela graça. E todo o fim da salvação é pela graça. E entre o início e o fim, quase tudo é pela graça. Quero dizer, para ser justo com Erasmus, ele é aquele tipo de cara 99% gracioso. Mas ele diz, temos que deixar esse 1% da obra para a cooperação humana. E, em resposta à razoabilidade de Erasmus, Lutero simplesmente trovejou em 1525 ao falar sobre a escravidão, muitas vezes traduzido como a escravidão do livre-arbítrio, provavelmente fica melhor como a escravidão da vontade. Não é que não tenhamos vontade, temos uma vontade, podemos exercer a nossa vontade. Acontece que sempre executamos a nossa vontade de acordo com a sua natureza para nos rebelar contra Deus, a menos que Deus mude a nossa vontade. O ponto técnico é, temos a opção de aceitar ou rejeitar a graça. E Lutero está rejeitando essa ideia. Ele diz, Erasmus foi ao cerne da questão. E mais tarde, durante a sua vida, Lutero foi questionado a respeito de quais são as coisas importantes que ele escreveu. Ele disse, queime todas as minhas obras, exceto o Catecismo Breve e a Escravidão da Vontade. Essas são as únicas obras de minha autoria que eu realmente preservaria. O Catecismo Breve, esse eu gostaria de preservar. E o que ele escreveu lá? Ele escreveu coisas maravilhosas para nós. Ele escreveu ali uma exposição cuidadosa das Escrituras, uma justificação cuidadosa do ponto que ele estava considerando, apelando à história. Mas ele também deixou muito claro que somente a doutrina da graça é espiritualmente proveitosa para nós. A nossa religião depende disso, de verdade. Então, eu quero apenas ler algumas citações do livro A Escravidão da Vontade, onde ele expressa a importância desta doutrina em relação à nossa confiança em Deus. Como podemos viver uma vida de fé confiando em Deus? E Lutero escreveu, se eu ignorar as obras e o poder de Deus, estarei ignorando o próprio Deus. E se eu não conheço a Deus, não posso adorar, louvar, agradecer ou servi-lo, pois não sei o quanto eu devo atribuir a mim mesmo e quanto a Ele. Precisamos, portanto, ter em mente uma distinção bem definida entre o poder de Deus e o nosso, e a obra de Deus e a nossa, se quisermos viver uma vida piedosa. Precisamos conhecer a Deus para viver uma vida piedosa. Precisamos saber o que Deus fez por nós para vivermos uma vida piedosa. Precisamos ser movidos pela gratidão por tudo o que Deus fez para viver uma vida piedosa. E é isso que ele está dizendo aqui. Então ele diz sobre este mesmo ponto, tendo a confiança de Deus, se então somos ensinados e acreditamos que devemos ser ignorantes a respeito da necessária presciência de Deus e dos fatos, a fé cristã será totalmente destruída e as promessas de Deus e todo o Evangelho caem completamente por terra.
pois o principal e único conforto do cristão em todas as adversidades consiste em saber que Deus não mente, mas faz com que todas as coisas aconteçam de maneira imutável e que a sua vontade não pode ser resistida, alterada ou impedida. Deus realiza o que se propõe a fazer. Deus cumpre as suas promessas. É por isso que o Evangelho é confiável. É por isso que somente a graça é tão importante. Então ele diz em relação a Cristo: portanto, na medida em que você mantém a escolha livre, você anula Cristo e arruína as Escrituras. Além disso, embora verbalmente você realize um espetáculo ao confessar a Cristo, ainda na realidade e em seu coração você nega Ele. Cristo veio a este mundo enviado pelo Pai para tornar a salvação possível? Não, Cristo veio a este mundo para tornar a salvação real para o seu povo. Essa é a doutrina do somente a graça. É por isso que você anula Cristo, se simplesmente desvirtuar a doutrina da graça. E finalmente, o benefício um tanto pessoal que ele tirou dessa doutrina. Ele escreveu: mas agora que Deus tirou a minha salvação do controle da minha própria vontade e a colocou sob o controle da vontade dele e prometeu me salvar, não de acordo com a minha obra ou funções, mas de acordo com a sua própria graça e misericórdia, tenho a confortável certeza de que Ele é fiel e não vai mentir para mim, e que também é grande e poderoso, de modo que nenhum demônio ou oposição pode arruiná-lo ou me tirar dele. O conforto da certeza, a certeza confortadora, é que Deus me salva e ninguém pode me arrancar das mãos de Deus. Isso é somente a graça. Isso é o que Paulo ensina em Efésios. Isso é o que Lutero havia recuperado. E que conforto é para nós. E neste alicerce está toda a teologia bíblica, toda a teologia sólida da reforma está edificada nele. Obrigado.